Você se muda para uma nova casa em um lugar afastado da cidade. Porém, nesse lugar, os moradores têm sofrido estranhos ataques e você descobre isso da pior maneira possível, sendo atacado no meio da noite por uma sinistra e horrenda criatura. Mas o pior de tudo é que, além disso, você é um deficiente visual, não conseguindo enxergar nada. Em uma situação como essa, será que você conseguiria sair com vida? Vem comigo que em mais esse vídeo de Dominando Filmes acompanharemos os personagens, onde tentaremos ter melhores ideias e atitudes para assim ter como derrotar e sobreviver ao ataque mortal do lobisomem no filme Late Phases. Esse é Ambrose, um veterano de guerra, aposentado e muito casca-grossa, porém com um delicado problema que herdou da guerra, uma deficiência visual total, sem poder enxergar nada. Ele está de mudança para uma nova casa num condomínio especial para idosos, que ficava um pouco afastado da cidade. Acompanhado por seu filho Will, eles chegam no local, e já de cara conhece a grande inutilidade do porteiro daquele condomínio. Pra isso, se levanta, baiano! E não esquecendo do doguinho, chamado Shadow, o cão-guia de Ambrose. Então eles chegam na casa e depois de guardar algumas coisas, Ambrose, tateando a parede, percebe uns furos estranhos, como grandes arranhões, e encontra algo dentro, parecido com uma garra. Lá fora, ele conhece uma senhora chamada Dolores, que mora bem ao lado de sua casa, e pergunta para ela o que era aquilo que ele tinha encontrado, e ela responde o mesmo que já pensamos, uma garra. Ambrose, mesmo não podendo enxergar, tem os outros sentidos muito bem apurados, pelos quais se baseia bastante. Geralmente, quando pessoas têm alguma deficiência em um dos sentidos, os outros realmente ficam bem mais aguçados para compensar a perda de outro. Depois disso, mais tarde, ele recebe ali boas-vindas de outras senhoras do condomínio, mas parece não gostar muito e é bem ríspido com elas. Talvez o seu sentido de olfato possa também sentir o cheiro de fofoqueiras no ar, né? Fofoqueira invejosa! Naquela mesma noite, Dolores recebe uma ligação de sua filha e não percebe algo passando lá fora, pela janela de sua casa. Ambrose também ouve uns barulhos estranhos, como o grunhir de algum animal. Então Dolores começa a ouvir pancadas na porta dos fundos e percebe que tinha algo ou alguém tentando entrar. As pancadas ficam cada vez mais fortes e de repente um monstro entra, derrubando a porta. Ambrose percebe a situação e fica gritando, perguntando o que estava acontecendo. A criatura que invade a casa de Dolores mata ela e percebe Ambrose gritando do outro lado da parede, então dá uma pancada nela que derruba ele no chão. Porém, não fica somente nisso, o monstro corre para invadir a casa de Ambrose também, e Shadow, seu cachorro, corre para pegar o bicho. O doguinho, mesmo sendo menor, consegue segurar o monstro por um tempo e impede que ele atacasse seu dono. Ambrose consegue pegar a sua arma, porém não consegue atirar a tempo e o capeta foge deixando Shadow muito ferido no chão, sem chance de sobreviver. Esse monstro que ataca aqui, galera, se trata de um lobisomem, como podemos ver. Mesmo sendo um pouco diferente, porém o bicho é sinistro e com esse grito se torna mais ainda. Para sobreviver a um ataque desse, pessoal, realmente é muito difícil. Ambrose ainda teve a sorte de ter o seu cachorro que o salvou, mas Dolores foi pega totalmente de surpresa e indefesa. Porém, só acho que ela deveria ter tentado se esconder logo assim que ouviu a primeira pancada na porta, mas também aproveitar que estava falando com sua filha ao telefone e avisá-la que tinha alguém tentando invadir a casa pela porta dos fundos, e então depois disso, procurar logo se esconder. Sei que ela estava com problemas para andar, tendo que se apoiar em muletas, porém ela teve tempo para isso, visto que o monstro ainda demorou para derrubar a porta. Talvez assim ela teria conseguido sobreviver. No dia seguinte, os caras da mudança chegam e encontram Ambrose no chão, segurando seu cachorro já morto. Depois disso, numa clínica veterinária, a doutora fala para ele que uma vez por mês a clínica tem recebido ligações daquela comunidade sobre estranhos ataques a animais de estimação dos moradores, e que a polícia estava investigando casos de ataques a pessoas também, sendo algo já recorrente naquele local. Então ele já começa a suspeitar de que realmente fosse o lobisomem. Seu filho dá a ideia para que ele pegasse um outro cão-guia, mas ele recusa e diz que não vai pegar mais nenhum. Então retornam para casa. A polícia ainda estava por lá e Ambrose conversa com a filha de Dolores, que fala que deveria ter tirado ela dali quando começou a ouvir as histórias. Ou seja, esse negócio aí de ataque a moradores e animais de estimação já estava sendo algo bem mais sério e perigoso. Só me pergunto por que a polícia não tomou medidas mais eficazes para descobrirem o que era. Ou até mesmo o porteiro ter visto algo de mais concreto.
Não dá pra contar com esse cara pra algo assim, né? Se levanta! Outra coisa que acho que eles poderiam fazer era instalarem câmeras ou mesmo usar alguma que já estivesse ali para ver o autor desses ataques, pois sabemos que câmeras em condomínios é algo muito simples e comum de se ter. Mas enfim, Ambrose, sabendo que a lua cheia seria dali a um mês, tem em mente fazer algo para se defender e começa a imaginar que algum de seus vizinhos dali poderia ser o lobisomem, então começa meio que a investigar, se informando melhor de todos ali, onde começa a frequentar a igreja para se conhecer melhor os seus vizinhos. Nessa de se entrosar, conhece o padre Roger e James, o cara que cuidava da organização do ônibus para as viagens até a igreja. Nisso, os dias vão passando e ele vai se preparando para se defender de um possível próximo ataque do bicho. Certo dia, ele vai até uma loja de ornamentos para cemitério e compra uma lápide para pôr no túmulo de seu cachorro quando o enterrar. E não, ele ainda não enterrou o cachorro. Achei isso muito estranho também, porém ele ainda demora mais um tempo para enterrá-lo. Mas isso, e também o fato dele ter comprado uma das maiores e mais pesadas lápides daquela loja, não é por acaso, onde mais à frente saberemos o intuito real disso tudo. Segurem aí que logo o veremos. Na volta de uma das visitas à igreja, vindo de carro dessa vez, pois as fofoqueiras do ônibus deram um jeito de fazer com que ele não pudesse ir mais lá, percebe que o motorista James, que vimos antes se apresentar junto com o padre, começa a torcer de um jeito muito semelhante ao rosnar do lobisomem que matou seu cachorro, e então começa fortemente a suspeitar e imaginar que ele seria o lobisomem. Eu vou pegar minha marreta, meu irmão! Depois disso, ele vai também a uma loja de armas e encomenda algumas balas de prata, já no intuito de usá-las contra o bicho. Esse velho tá sendo realmente um dos personagens mais inteligentes e cautelosos que já vi nesses filmes de terror até agora. Olha que bacana! Então, depois o filme mesmo nos mostra que realmente o lobisomem era James, mostrando ele tratar de uns ferimentos estranhos e depois disso queimar vários corpos de cachorros que, obviamente, eram os que constantemente estavam sumindo dos vizinhos. Então sai distribuindo panfletos nas caixinhas de correio das casas. E por acaso vê Ambrose chegar, e observa que ele estava com um pacote nas mãos, que tinha exatamente o nome da loja de armas. Então se toca na hora e sai apressado dali para fazer algo. Pô, eu falando bem do cara, dizendo que ele estava sendo um dos mais inteligentes de filmes de terror até agora, e deixou passar uma dessas. Ele deveria ter tido mais cuidado, pois se as suspeitas dele estivessem certas, com aquele pacote de munição nas mãos, qualquer um poderia ver, e também possivelmente o lobisomem, e foi o que aconteceu, né? Ele pelo menos poderia ter escondido aquele pacote debaixo da jaqueta e evitar assim que alguém o visse. Então James, que era realmente o lobisomem, vendo isso, vai tomar algumas providências para se dar bem contra isso. Então naquela mesma noite, Ambrose enfim enterra seu cachorro, depois de um mês. Sim galera, somente depois de longos 30 dias. Tudo isso? Porém ele enterra de uma forma bem rasa, colocando pouca areia por cima, mas segurem aí que logo entenderemos o porquê disso. Então James, o lobisomem, invade a casa de um casal de idosos, que ouve barulhos na sala e indo ver o que era, vê ele lá muito bem sentado no sofá e vem com um papo estranho de pedir para que rezassem com ele. Como assim? Aqui na minha região isso é chamado de invasão domiciliar, sendo crime com direito à polícia e tudo. Então como assim que esse casal aceita rezar com um cara que invade a casa deles no meio da noite? Isso não faz sentido. Esses idosos estavam com muito medo ou eram muito burros mesmo. E é claro que isso não dá coisa boa, né? Um maluco invade sua casa, então de duas uma. Ou ele quer te fazer algum tipo de mal, te matando, ou roubar a sua casa. Mas nesse caso era mesmo fazer o mal, onde ele morde os dois idosos, na intenção de transmitir para eles também sua maldição de lobisomem, para que eles todos juntos atacassem Ambrose, que agora estava preparado com balas de prata. Então na tarde do dia seguinte vai à casa de mais uma vizinha e morde ela também com a mesma intenção, assim aumentando o seu grupo de lobisomens. Enquanto isso, o padre faz uma visita a Ambrose, dizendo que veio primeiro na casa dele e depois iria na casa de James. Então, depois de conversarem um pouco, ele sai e Ambrose se toca de que ele estava indo para a casa do lobisomem e que aquela noite era noite de lua cheia. Então logo vai atrás dele. O padre chegando lá vê o maluco todo se cortando e com os papos malucos de martírio do corpo. Entram na casa e lá ele começa a se transformar em lobisomem. O padre tenta fugir, mas é pego e morto dentro do seu carro. Corra e fuja sem demora. O padre deu mole demais aqui, galera. Onde eu me pergunto, pra que ficar ali assistindo a transformação do maluco em capeta? O certo era ele ter corrido logo assim que viu os ferimentos dele se sararem instantaneamente. E quando o ameaçou dizendo que iria matar e que ele lembrasse que foi por amor.
Nesse momento era para ter corrido loucamente dali, assim que viu a primeira reação de transformação e não ficar ali vendo tudo até o final e só deixar para correr depois que o bicho já estava todo transformado. Tem demência? Nisso, Ambrose chega na casa de um outro vizinho. Não sei porquê, já que ele queria ir para casa de James e impedir que o padre fosse morto por ele. Oh my God, e o cego, filha da p***! Mas ok, lá ele é atacado e ferido por um dos lobisomens, que eu acredito ser a primeira velha que tinha sido mordida por James. Ele consegue fugir e, por sorte de roteiro, chegar em casa novamente. Ande sempre com sua arma. Ambrose erra legal aqui quando saiu atrás do padre para o impedir de ser morto por James. Ele sai totalmente na doida, sem a sua arma de fogo, levando somente aquela pazinha e mesmo sabendo que estava indo para a casa do cara que era o lobisomem e que aquela noite era de lua cheia. Então era para ele ter levado a sua arma com as balas de prata. E segundo, na verdade não era nem para ele ter ido, pois ele tinha que ter a consciência de que não poderia fazer muita coisa fora de sua casa. Pois ele tinha passado um mês inteiro se preparando, treinando para enfrentar o lobisomem em sua casa e não na rua ou na casa de outra pessoa. Pois lá na casa de James ou outro vizinho ele estaria totalmente em desvantagem. Nesse caso ele teria que pensar nele primeiro, devido à sua condição limitada e ficar em casa. Mas beleza, já em sua casa ele enfaixa os ferimentos e liga para seu filho, tipo para se despedir, porém a chamada cai na caixa postal. Então logo depois se prepara para enfrentar a criatura. Ligue para a polícia e fale o ocorrido. Ele vacila feio aqui em não ligar também para a polícia e informar o ocorrido para que mandassem socorro. O que qualquer pessoa faria no lugar dele, numa situação dessas, era isso. Ligar para as autoridades virem o socorrer. Não importa se acreditassem ou não, o certo era ligar. Vemos que depois que ele ligou para seu filho, passa um bom tempo, o que seria suficiente para que a ajuda chegasse e evitar assim tudo mais que vai acontecer daqui por diante. O porteiro na cabine do portão vê o monstro por seu monitor de segurança e foge dali. O inútil nem para ligar para a polícia serve e ainda fecha o portão impossibilitando caso alguém quisesse fugir por ali. Seu Zé Ruela, desgraçados! Então Ambrose, já preparado para receber o bicho, joga da janela um pano manchado de sangue para chamar a atenção dele. E não demora muito, ele começa mesmo a ir. Ó o bicho vindo, moleque! Ó o bicho vindo, moleque! Porém, para surpresa de Ambrose, não era mais somente um lobisomem, e sim agora 3 que aparecem ali. Ele consegue acertar tiro em um deles, matando-o com sua munição de prata. Um outro pula pela janela e o ataca, mas o velho é bom de mira e o acerta bem na cabeça. Nisso já foram 2. Ambrose desce para pegar os outros, mas é surpreendido por trás e ainda erra o tiro acertando no próprio pé devido a uma patada que o bicho dá na arma. Mas ele logo atira novamente e acerta nele. Lá fora, um outro pula pela janela, o atacando também, então ele consegue pegar uma escopeta e o acerta bem na cabeça, matando mais um lobisomem. Então agora só resta mais um, que era exatamente o que ele tinha acertado antes desse, que não tinha morrido com as balas. E aqui ele usa a lápide pesada para tentar esmagar o bicho dentro do buraco que ele estava cavando há dias para enterrar o cachorro, que como disse, tinham enterrado com pouca areia, deixando ainda um buraco com profundidade mediana, mais ou menos 1 metro, onde com isso o forte odor do corpo do cachorro chamou a atenção do lobisomem, sendo para isso então que ele tinha comprado aquela lápide tão grande e pesada. Mas não deu muito certo, o bicho só faz sair como se nada tivesse caído em cima dele. Nem doeu. Então Ambrose fica aleatoriamente jogando a pá para um lado e o outro, tentando assim acertar o monstro, e por pura sorte de roteiro o bicho o ataca, mas não faz nada, parecendo que iria era dançar com ele. Se currar no meu barraco, tu vai ficar louca, louca de prazer, o couro vai comer. Então por fim o bicho morde ele na jugular e nas outras mordidas Ambrose consegue se livrar usando a abençoada pá e ainda também com ela consegue furar os olhos do monstro. Então por fim ele usa sua arma para finalizá-lo. Só acho que isso poderia ter sido um pouco diferente se Ambrose tivesse agido de uma outra forma. Use a sua arma ao invés da pá. Pois é galera, simples assim e eficaz. Ele, no momento em que percebeu, por sua aguçada audição, que o monstro não tinha morrido com a lápide em cima dele, nesse momento era para ele ter sacado a sua arma e enchido o monstro de bala. Enchemos o rabão dele de tiro? Ao invés de ficar usando aquela pazinha, né? Assim teria matado o lobisomem sem ter que morrer também. Pois é isso que acontece. Por não ter feito assim, ele morre em seguida, devido à mordida que levou no lado do pescoço. Mas pelo menos conseguiu livrar todo aquele condomínio da maldição do lobisomem. Mas enfim galera, moral da história. Não tente resolver tudo sozinho, peça ajuda e quando se mudar para um novo lugar, tenha sempre cuidado com as fofocas.
É isso aí, galera, esse foi o Como Derrotar o Lobisomem em Late Phases. E se gostaram, já sabem, né? Me façam saber deixando aí o seu joinha, sua inscrição aqui no canal se ainda não for inscrito e interagir aqui comigo nos comentários sobre o que acharam desse vídeo, beleza? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fui!